Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa capacitação de hoje é para que a gente possa aprender alguns dos conceitos que a gente pode utilizar nas nossas aulas com essa ferramenta da Microsoft chamada Teams. Lembrando que essa ferramenta, você pode fazer o download dela para instalar na sua máquina, da forma que eu estou usando aqui, ó, eu instalei o Teams na minha máquina, ou você pode também utilizar o Teams pelo seu navegador. Então, a Microsoft ela disponibiliza isso, tá? Se você estiver dentro do seu ambiente lá com o seu e-mail logado, como o meu caso aqui, se você clicar aqui nessa abinha aqui, onde tem esses pontinhos, você clicar em Teams aqui, ele vai te permitir utilizar o Teams dentro do seu próprio navegador. Dependendo das configurações de máquina que você tem, isso pode ser que não seja muito bom, porque ele deixa o seu navegador um pouquinho pesado, tá? Então é importante tomar cuidado. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber no Teams é que ele sempre vai trabalhar com equipes. No nosso caso, né, de FATEC, a gente já vai receber essas equipes do Centro Paula Souza criada. A gente não sabe muito bem como vai acontecer, mas a gente sabe que essas equipes elas chegarão aqui para a gente criadas já, com o professor inserido, com o coordenador inserido e os alunos inseridos já como integrantes da equipe. Mas no nosso caso aqui, eu vou criar uma equipe, tá, para o bom andamento aqui das instruções. Porém, os professores não precisam se preocupar, nesse caso, em criar as suas equipes, com as suas turmas e tudo mais, porque isso já virá pronto. Então, aqui, ó, eu consigo criar uma equipe, é só clicar aqui nessa barra lateral aqui na esquerda, em equipes, criar uma equipe. No nosso caso, a gente sempre vai criar a equipe como classe. Eu tenho outras possibilidades, como, por exemplo, se eu quisesse criar uma equipe para coordenação, direção, entre outras coisas, eu poderia estar criando aqui, por exemplo. Mas no nosso caso, a gente quer trabalhar com notas, tarefas, blocos de anotações, entre outras coisas pertinentes a uma sala de aula. Então, é interessante que eu crie como classe. Eu vou colocar aqui FATEC Jales. Provavelmente o Centro Paula Souza vai criar uma metodologia, né, de sigla para criação de nomes de equipes e disciplinas, entre outras coisas, mas no caso aqui eu vou criar aqui, treinamento Teams. Posso colocar uma descrição aqui. Aula sobre treinamento Teams FATEC Jales, só para não ficar nada vazio aqui. E aí a nossa equipe, ela está quase criada, faltando eu colocar agora, adicionar os integrantes. Nesse caso aqui, eu vou adicionar apenas o professor Alexandre Bernardes como um aluno. Eu poderia adicionar vários aqui, ó. Posso colocar o Júnior, por exemplo, como aluno também, e por aí vai. E adicionar tudo de uma vez aqui, ó. Ou seja, esses dois estão como meus alunos. Posso fechar aqui. Provavelmente o Júnior e o Alexandre já receberam algumas instruções no chat ou nos e-mails de que eles foram adicionados a uma equipe, né? E eles podem até receber agora tudo aquilo que eu for criando aqui, arquivos que eu postar, blocos de anotações, tarefas, entre outras coisas. O que é interessante a gente notar aqui no Teams é que ele trabalha sempre com canais. E ele sempre vai trazer um canal geral criado aqui, ou seja, tudo que eu quiser dizer, que eu quiser trabalhar de assuntos gerais dentro deste canal, eu posso colocar aqui, como postagens, arquivos, blocos de anotações, tarefas, adicionar novas abas aqui. Porém, se eu tiver algum assunto mais específico na qual eu queira trabalhar, então, por exemplo, eu quero discutir com os meus alunos sobre os nossos projetos interdisciplinares. Então, por exemplo, esse projeto interdisciplinar, ele vai fugir um pouco dos assuntos gerais da equipe. Então, eu posso criar aqui um canal chamado Projeto Interdisciplinar, fazer uma descrição aqui, só para não ficar vazio. Então, discussões. Lembrando que não é
obrigatório, tá? Inscrições sobre o projeto interdisciplinar. Já posso pedir para ele mostrar automaticamente. Eu adiciono o canal. Então, essa separação ela é interessante para que você possa dividir os assuntos. Vamos supor que essa é uma turma, por exemplo, que eles vão ajudar a gente na organização do CITEF. Então, eu posso criar aqui, CITEF, canal de discussões sobre evento acadêmico. Então, eu posso ir criando canais para que eu possa definir assuntos diferentes e eu posto, por exemplo, tudo que eu quero postar sobre o CITEF, eu vou postar aqui. Alguém fez uma arte bacana, alguém fez uma propaganda interessante. Então, eu vou comentar todo esse assunto aqui no CITEF, aqui sobre o projeto disciplinar e aqui assuntos gerais da nossa disciplina. Então, o que é interessante a gente notar é que aqui em cima, ó, o Teams, ele traz várias abas. A primeira aba é a aba de postagens, onde essa aba eu consigo conversar com os integrantes das equipes. Então, eu posso... sejam bem-vindos ao time. Né? Aqui eu consigo fazer algumas edições, tá? Colocar um assunto aqui, por exemplo, boas-vindas. Consigo colocar cor, colocar negrito, itálico, sublinhar, fazer N coisas. Aí eu consigo postar isso, deixa eu só mudar aqui, porque... Aí eu consigo postar isso, né? E eu consigo também marcar uma pessoa. Então, por exemplo, eu quero mandar uma mensagem só para o Alexandre. Se eu usar o arroba, Alexandre, não se esqueça do seminário para a próxima aula, por exemplo. Eu posso também marcar a equipe toda. Se eu digitar @equipe, ele vai mandar uma mensagem direcionando toda a equipe. Não se esqueçam da atividade para a semana que vem. Eu poderia também marcar essa mensagem, por exemplo, como uma mensagem importante, ó. Então, ela vai aparecer aqui como vermelhinho, não vai aparecer mais como preto. Atividade avaliatória. Tá bom? E assim eu consigo ir me comunicando. Eu consigo, inclusive, numa mensagem, postar, ó, essa é a nota de aula. Quero que leiam. Então, eu posso vir aqui em anexos, por exemplo, procurar algum documento no meu computador. Posso colocar uma imagem, que seja, eu posso colocar um PDF sobre uma disciplina minha. E aí, qualquer disciplina dessa, qualquer arquivo que eu quiser colocar ali, ele vai aceitar sem problemas. Então, quero colocar aqui, sei lá, uma aula do Word. Ele vai subir essa aula aqui, sem problemas, já fica disponível para o aluno. Então, o Alexandre, o Júnior já devem estar recebendo essas informações aí. Detalhe, né? Todas as postagens que eu fizer, elas já vão sendo, e que eu colocar arquivos, né? Já vão sendo adicionados aqui, ó, nessa aba de arquivos. E automaticamente, ó, vocês podem notar que aqui em arquivos, como eu criei uma sala de aula, essa equipe como uma sala de aula, ele já traz aqui para mim uma pasta criada como materiais de aula. Eu posso criar outras pastas aqui dentro, ou eu posso também postar materiais fora ou dentro dessa pasta, aí depende do que você quer fazer. Só uma coisa que é interessante notar é que eu posso criar uma equipe, por exemplo, aí eu quero gravar uma videoaula. Eu posso gravar essa videoaula startando uma reunião aqui, ó. Se eu apertar em reunir agora aqui, eu não adicionei ninguém nessa reunião. Eu vou estar gravando uma videoaula, eu posso dar aula normal, compartilhar a minha tela, e eu vou estar gravando isso, tá? Posso clicar. Então, voltando aqui, ó. Se eu clicar aqui em reunir agora,
ele vai abrir a reunião para mim, eu posso gravar uma videoaula só com eu dando aula, por exemplo, e assim que eu finalizar a gravação, essa gravação ela fica armazenada num aplicativo da Microsoft chamado eStream. Então, se você for aqui no seu @fatec novamente e procurar aqui em todos os aplicativos, e procurar aqui, por exemplo, por Stream, ó, ele abre para você aqui uma aba de Stream, e aí a gente consegue ver todos os vídeos que foram salvos. Se eu clicar aqui em meu conteúdo, então todos os vídeos que eu gravei, por exemplo, ele mantém aqui, ó, tá? Então, ou seja, eu consigo gravar uma videoaula de dentro do próprio Teams. Outra coisa que é interessante a gente entender é que você pode colocar todos os seus materiais aqui e isso vai ficar disponível para que o aluno faça o download. Então, ele pode fazer o download no celular dele, por exemplo, e baixar essa aula. O que é importante deixar claro é que muitos alunos não têm a opção de abrir arquivos do tipo doc, tá? Então, sempre que vocês forem postar um material, uma nota de aula para o aluno, procura postar no formato PDF, tá? Porque o PDF é mais fácil de todos os celulares abrirem, tá bom? E detalhe, eu posso carregar aqui qualquer tipo de documento que eu quiser, tá? Um vídeo, um link, basta você colocar em novo aqui, ó, ele vai te dando essas opções. Como, por exemplo, eu posso criar também um arquivo novo no meu Word Online, por exemplo, um Office Online, e por aí vai. Uma outra coisa que é interessante a gente descrever são esses blocos de anotações aqui, ó. Esses blocos de anotações, eles funcionam como o caderno do aluno. Então, eu vou clicar aqui em configurar um bloco de anotações, né, depois que eu cliquei aqui nessa aba. Eu posso utilizar um bloco de anotações que eu já tenho criado, com alguns padrões que eu já defini, mas no caso aqui, eu vou definir um bloco desde do zero, tá? Em branco. Ele está criando aqui para mim. Eu vou configurar aqui. Vou dar um avançar. O bloco de anotações, ele já traz algumas configurações aqui para o nosso treinamento, onde eu posso adicionar sessões. Então, ele já traz para mim aqui materiais de curso, anotações de classe, lição de casa e testes. Eu não quero ter lição de casa. Eu excluo esse e crio uma sessão aqui, por exemplo, que eu quero, sei lá, aulas práticas. Como vai ser a nossa aula prática? Então, eu posso definir instruções e colocar nesse bloco de anotações aqui, ó. E aí eu criei aqui, ó. Quando ele vai criar esse bloco de anotações aqui para mim, e esse bloco de anotação, ele vai funcionar como um caderno mesmo, onde eu posso colocar um título, e assim que ele criar, eu vou conseguir mostrar melhor as opções que ele traz. Estão conseguindo ver certinho, pessoal? Estamos sim, Thiago. Sim. Só esperar ele criar o bloco de anotações. Aí, legal. Agora que ele criou esse bloco de anotações, ele traz algumas instruções aqui, mas o que é legal da gente perceber é que eu posso clicar nessa setinha aqui do lado, ó, e ele já traz para mim biblioteca de conteúdo, espaço de colaboração, e traz aqui um espaço que talvez eu queira colaborar, que eu queira conversar com o Alexandre ou com o Evanivaldo em específico. Então, aquilo que eu quero compartilhar para todo mundo, eu posso usar, por exemplo, a minha biblioteca de conteúdo. Nesse caso aqui, só eu posso adicionar. E eu posso clicar e criar sessões aqui. Entenderam? Então, por exemplo, eu quero criar uma nova sessão, eu posso abrir ela aqui, eu posso dar um botão direito aqui ou clicar aqui embaixo. Ó. Então, eu posso criar uma sessão aqui sobre programação web. JSP e Servlets. Então, todas as anotações que nós colocarmos aqui, eu posso criar uma página instalando, configurando o ambiente, por exemplo. Configurando o ambiente. Então, eu coloquei um título, e aqui dentro eu posso colocar instruções. Então, por exemplo, faça o download do NetBeans.
instale JDK. E por aí vai. Então, eu posso fazer anotações e disponibilizar isso para os alunos. E outra coisa que é interessante também, eu posso vir aqui numa aba qualquer da internet, copiar um conteúdo que eu queira, por exemplo, colar aqui no Teams, tá? Sem problemas, ó, ele copia para cá direitinho. Posso colocar a fonte de onde eu tirei isso ali embaixo, com o link de onde eu tirei e disponibilizar aqui, ó, né? Do site de onde eu encontrei isso. É só ir lá no meu navegador, copiar o link e jogar para cá, né? Eu posso vir aqui também e criar outras sessões, tá? Então, no caso aqui, eu criei a sessão de programação web. Vamos supor que eu queira criar uma nova sessão de programação web com frameworks agora. Né? Nessa sessão, eu posso criar também novas páginas nelas e, sei lá, crio uma página aqui de introdução. E aqui dentro eu consigo colocar mais informações. O que eu acho muito interessante que a gente pode usar é que a Microsoft ela também disponibiliza uma ferramenta chamada de Sway. Não sei se vocês já utilizaram. Se eu vir aqui também, ó, vou lá no meu @etec, estou lá no meu e-mail, por exemplo. Estou lá no meu e-mail @etec, né, no meu Outlook lá. Se eu clicar aqui, nesses 3 pontinhos aqui, e pedir para ele pesquisar os aplicativos, e eu pesquisar sobre Sway, esse Sway, ele é uma ferramenta no qual ele trabalha com cartões. Então, aqui eu já criei um Sway de exemplo, que é o meu, é um portfólio. Eu vou abrir ele aqui, ó. Esse portfólio, ele funciona tal como um PowerPoint, só que ele fica um pouco mais dinâmico, né? Então, eu posso criar esse Sway aqui, ó, e em cada cartão eu vou colocando uma seção, uma informação, uma imagem, ó. Ele é muito interessante. Eu posso pegar esse Sway que eu criei aqui, por exemplo, ó, olha que interessante que ele disponibiliza para a gente. Eu posso clicar aqui em compartilhar, copiar esse link aqui, que ele me disponibiliza, e ir lá no meu Teams, ó, e jogar essa informação aqui dentro do meu bloco de anotações. Então, eu vou voltar aqui no meu bloco de anotações. Ó, se eu colar aqui o link e der um Enter, ele já traz aqui para mim, ó, olha que interessante. Ele não traz para mim o link, ele já incorpora aquilo que eu criei no Sway aqui, ó. Ele incorpora para dentro do Teams. Olha que interessante, fica incorporado, ó. O meu aluno, olha que experiência de aula interessante que ele vai ter, ó. Olha como é dinâmico. Se você não quiser deixar um PDF lá, pronto lá para ele, ó, olha como fica interessante, ó. Então, assim, dá para fazer aulas bem dinâmicas, bem interessantes. Eu posso criar aqui nos blocos de anotações também um formulário, tá? Com algum questionário. Só que eu acho mais interessante a gente abordar esse tipo de questionário quando eu for falar sobre as tarefas. Mas essa aqui é a parte dos blocos de anotações. O aluno, ele também tem o bloco de anotações dele, onde ele pode fazer anotações da sala. Então, o aluno ele faz anotações e nós, como professores, podemos ver e editar as anotações do aluno. Então, mas o aluno não anota, ele não edita o que a gente criar aqui no nosso espaço, tá? Nessa biblioteca de conteúdo, tá bom? E detalhe, né? Eu posso ir adicionando um monte de coisas aqui, funciona como um Word. Eu posso criar um documento, colocar negrito, postar uma imagem igual eu fiz, digitar um texto aqui, colocar itálico, sublinhado, mudar a fonte, mudar o tamanho da fonte. Então, são N as possibilidades, é muito parecido com o Word. Eu acho que não vai ter muita dificuldade para lidar com esse bloco de anotações aqui. Isso aqui é interessante para instruir o aluno de como ele deve trabalhar durante as aulas, né? Aqui na aba tarefas, ó,
Essa aqui é uma parte que a gente, se trabalhar direitinho, dá para colher bastante informação interessante aqui no Teams. Então, se eu clicar aqui em introdução, eu posso criar as minhas tarefas. Ele me dá duas opções, tá? Eu vou mostrar as duas como é que funciona. A primeira opção é a opção de tarefa. Então, eu vou criar uma tarefa aqui mesmo. Então, por exemplo, tarefa sobre programação web, JSP e servlets. Então, eu criei uma tarefa aqui, onde eu posso colocar as minhas instruções. Eu posso, inclusive, colocar já as minhas questões aqui, ó. Respondam as questões abaixo, digitando num arquivo .doc e carregue no Teams. Por exemplo. E aí eu coloco as questões aqui, ó. Então, questão 1. O que é JSP? Né? 2. O que são servlets? Então, eu posso fazer isso aqui, sem problemas. Como eu posso também colocar apenas a instrução e gerar um PDF ou gerar um .doc já, para que o aluno responda no próprio documento e adicionar esse recurso aqui, ó. Então, eu posso fazer o upload de qualquer documento meu. Eu posso pegar um documento que já está no meu OneDrive ou carregar aqui do meu dispositivo, sei lá, uma atividade avaliatória qualquer que eu quiser, tá? Então, seria só escolher uma atividade aqui, jogar, o próprio Teams já carrega aqui para mim, quando tiver concluído, ele já vai deixar a atividade aqui disponibilizada para mim. Quantos pontos vai valer essa atividade? Essa atividade, ela vale até 6 pontos, por exemplo. Porém, eu posso adicionar aqui uma lista de critérios de avaliação. Isso aqui eu achei bastante interessante a maneira como o Teams trabalha. Eu posso criar os meus critérios de avaliação e reutilizar esses critérios. Então, aqui eu já tenho alguns critérios criados, né? Que eu criei aqui, critérios para trabalhos práticos. Mas eu posso criar uma nova lista de critérios de avaliação, é o que eu vou fazer aqui. Então, critérios para avaliação de projetos web desenvolvidos. Então, eu posso inserir uma descrição aqui, que é opcional, vou colocar a mesma coisa. E olha que interessante, ó. Nesses critérios aqui, eu posso falar para ele que eu vou trabalhar com ponto sim. E, como eu falei que a atividade valia 6 pontos, ele já fez uma distribuição para mim, ó. 4, 7, 8, 9, 10. Então, ou seja, de 0 a 10, como é que ele vai distribuir isso? Mas no caso eu quero fazer uma modificação aqui, ó. O meu aluno vai estar excelente. Vamos supor que eu dei um projeto para o aluno onde tem 6 classes para ele programar. Vai ser excelente se as 6 classes estiverem implementadas a contento, com o CRUD completo. Então, por exemplo, esse é o meu critério de avaliação, ou seja, o software tem que estar funcionando perfeitamente. E eu vou atribuir 6 pontos. Vai ser excelente. Agora, se apenas 5 classes estiverem implementadas, aí eu vou atribuir, então, 5 pontos para ele. Vai ser razoável se apenas, vamos colocar aqui, 5 ou 4 classes. Se apenas 3 classes estiverem, e eu vou dar 3 pontos para o aluno. E vai ser ruim se menos que 3 classes estiverem implementadas a contento. Então, ou seja, eu criei aqui os meus
critérios de avaliação e eu posso anexar isso. Por que isso é interessante? Quando eu for corrigir a tarefa que o meu aluno me mandou, eu vou usar esses critérios de avaliação na correção e vocês vão ver daqui a pouco. E eu quero que meus alunos entreguem isso até que dia? Eu quero que eles entreguem até domingo, pode ser até às 11h59 do domingo. Eu posso salvar essa atividade, ela vai ficar salva aqui, porém ela não vai estar entregue ainda para o meu aluno, tá? Se eu descartar, ele joga tudo isso aqui fora. E se eu quiser que meus alunos passem a ver essa tarefa que eu estou postando, eu clico aqui em atribuir, ó. Quando eu clico em atribuir, o Alexandre e o Evanivaldo já vão receber essa atividade ali nos e-mails deles, lá na equipe. Quando vocês receberem aí, vocês podem interromper, por favor. Então aqui, ó, foi criada a tarefa. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim que a tarefa ela foi criada, né? A tarefa ainda está sendo distribuída para os alunos, então eu estou esperando aqui. Tiago, nós já recebemos aqui. Se você quiser fazer demonstração, alguma coisa... Pode compartilhar a sua tela aí, se você quiser ver. Ou, se não, eu mostro aqui também, ó. Se eu vir aqui em exibição do aluno, ó, o aluno vai ver essa tela aqui, desse jeito, ó. Quando ele eu compartilhei a minha tela, vocês estão vendo aí? Alô? Tiago, vocês estão vendo aí? Não, tá a tela do Tiago apenas. A minha tela ainda. Deixa eu parar de compartilhar a minha, aí você compartilha a sua. Não, tá já. Aí. Compartilha a sua agora. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Vocês estão vendo? Sim. Agora sim. Calma lá que saiu do Teams aqui. Ó, agora vocês estão vendo a visão do aluno. Quando o aluno vem aqui em equipes, vai aparecer a equipe que o Tiago que ele criou, né? E aqui nós temos, então, todos os canais criados. O interessante dos canais aqui que a gente vai criar é nós colocarmos uma ordem cronológica. Quando tiver aula 1, aí descrever o tópico, aula 2, para que os alunos tenham uma sequência cronológica das aulas que estão sendo postadas, tá? Aqui nós temos as postagens que o Tiago fez, ó. Então aqui a gente recebeu algumas coisas, eu já respondi para o Tiago. O arquivo que ele encaminhou já aparece aqui para nós, tá certo? Nós temos aqui o bloco de anotações que o Tiago criou, então vocês vão ver como o aluno vai estar vendo. Então demora um pouquinho para carregar, tá? Aí ele tem aqui, ó, biblioteca de conteúdo, aqui tem uma breve introdução, aqui tem os tópicos das aulas. Vou mostrar aqui a programação web. Aí está o conteúdo que o Tiago criou aqui. E aí, como vocês podem ver, ele vai passando, né, de acordo com o que o Tiago desenvolveu aí. Aí a tarefa que o Tiago acabou de adicionar. Vamos aguardar. Então, Tiago, eu vou clicar na tarefa aqui. Aqui aparece a quantidade de pontos. Se eu clicar aqui em critérios, eu vejo qual que é o excelente e as outras ponderações que o Tiago criou. E aí até atividades. Eu vou baixar a atividade se eu quiser, tá? Eu posso abrir o Word e aqui, quando eu finalizar o trabalho, eu coloco aqui adicionar trabalho. Tá certo? Lembrando que aí você pode adicionar, Alexandre, um projeto, um programa, um software, uma imagem, qualquer coisa. Maravilha. Tem mais alguma coisa que vocês acham interessante mostrar aqui? Eu vou compartilhar minha tela de novo aqui. Não, então tá, já. Vou parar a minha aqui para pegar a sua, tá bom? De avaliação agora. Bom, Tiago, pode compartilhar a sua. Compartilhou? Estão vendo minha tela? Sim. Sim? Então tá. Vou voltar aqui nas minhas equipes, né? Aqui nas tarefas. Então aqui são as atividades que estão atribuídas. Ele mostra para mim, ó, que eu tenho 0 de 2 entregues, né? Ou seja, ninguém me entregou nada ainda. Ele estava atribuindo aquela hora, vamos ver se ele aparece agora. Agora sim, ó. Mostra para mim que tanto o Alexandre quanto o Júnior, eles visualizaram, mas não entregaram. Quando eles entregarem, a equipe muda o status para mim para entregue. Eu posso fazer comentários aqui. Alexandre, ó, não vai cometer aquele erro assim, assado, cuidado com isso, e por aí vai. Se eu clicar aqui na atividade,
ele mostra aqui para que eu possa fazer a avaliação. Então, olha que interessante, ó. Deixa eu trazer isso aqui para o lado. Aqui, então, esperar ele abrir. Quando ele atribui aqui para mim, se eu clicar aqui no Alexandre, ou no Júnior, ó, ele abre aqui para mim a minha avaliação. Vamos supor que o Alexandre já tivesse entregado já, ia estar aparecendo um arquivo, um trabalho anexado aqui. Eu poderia baixar isso, fazer a correção, né? E clicar aqui em critérios de avaliação. Olha que bacana, ó. Pô, legal. Dentro dos meus critérios, o que o Alexandre fez? Ele implementou pelo menos isso, pelo menos isso, pelo menos isso, ou pelo menos isso? Ah, ele só implementou 3 classes daquelas que eu pedi de todo o projeto. Ou seja, ele fez pela metade o meu sistema. Então, ele vai ter 3 pontos. Eu escolhi aqui o meu critério. Posso fazer comentários? Alexandre, ó, seu projeto está incompleto. Tio, eu acabei de encaminhar uma atividade, um arquivo aí, só para você ver se visualiza então já na íntegra. Eu vou voltar aqui, peraí. Eu vou até mudar aqui para ver se ele atualiza. Deixa eu ver aqui em equipes. Arrumar em tarefas, eu só espero atualizar aqui. Lembrando que a gente pode clicar aqui, né, para que ele atualize. Você anotou como entregue, Alexandre? Ah, deixa eu ver aqui, Thiago. Você tem que clicar como entregue, tá? Senão ela não vem para mim. Está atribuída já. Já vai ter que clicar em concluída. Isso. Aqui para mim já está como atribuída, Thiago, como se tivesse enviado. Vou colocar entregar agora aqui. acho que apareceu um aqui, ó. Deixa eu ver. Mas tudo bem, ele demora mesmo, tá? Um pouquinho. Aqui, ó. Agora apareceu, ó. Entregue. Agora mudou o status. Vocês viram que demora um pouquinho mesmo, tá? Mas a atividade está entregue. Eu fiz a correção. Aí eu posso fazer aqui as avaliações, como eu estava mostrando para vocês. Ó, ele vai jogar o anexo que o Alexandre jogou aqui para mim. Ó. Então eu posso ler tudo que o Alexandre fez. Tá, legal. Tá, beleza. Mesmo assim, o Alexandre... ele só conseguiu piorar, ficou pior do que estava, era melhor ele nem ter entregue nada. Então eu vou concluir aqui, por exemplo, e posso colocar os comentários aqui novamente. Ficou pior, Alexandre. Mas valeu a tentativa. E talvez os alunos venham a perguntar se ele entregou a atividade e não deu a data limite ainda, o aluno ele pode reencaminhar o trabalho até o professor já fazer a avaliação ou até a data permitida. Isso, ele ainda pode fazer alterações até a data que a gente permitir. Bom, eu vou clicar em devolver aqui, ó. E o Alexandre já vai receber essa devolutiva. Detalhe, tá, pessoal? Não tem como fazer a devolução por grupo. Eu tenho que fazer aluno por aluno a correção. Tá? Já me perguntaram isso em outras ocasiões. Então, não tem como. Se eu fechar aqui, ó, a atividade do Alexandre que estava para avaliar, ela vai estar agora como avaliado. Ou seja, eu já fiz a devolutiva para ele e ele atingiu 1 ponto. Detalhe, eu posso exportar isso por Excel, tá? Ele vai gerar para mim aqui uma exportação, num arquivo. Eu posso baixar isso depois, tá? Eu já fiz um exemplo aqui, ó. E eu vou baixar aqui para vocês verem. No Mac aqui ele vai abrir dessa forma. Olha que interessante, ó. Ele já criou aqui para mim. E eu posso imprimir isso, mandar isso para a minha direção, para o meu coordenador, caso eles queiram saber como é que está o desenvolvimento das atividades. Olha que bacana que o Teams faz para a gente, tá? Ele abre isso bem interessante. É só clicar aqui em exportar para Excel, ele já vai baixar na sua pasta de download aí, padrão do seu sistema, e tranquilo. Voltando aqui nas tarefas aqui ainda, né? Eu vou criar uma nova tarefa agora, porém agora eu vou criar ela como questionário.
Então, o que é legal desse questionário e é o que eu recomendo que vocês façam. Por quê? Por que é legal criar esse questionário? Porque o questionário, eu posso criar ele como um Microsoft Forms e vamos supor que eu estou dando uma atividade para o pessoal do ADS de manhã e essa mesma atividade vai ser importante para o pessoal de sistemas à noite. Ou então eu dou uma aula no gestão e nos sistemas, ou no agro e no gestão, no qual eu posso utilizar a mesma atividade. Então eu posso ir aqui no meu Forms, né, nesse questionário, criar um novo formulário aqui, no Forms, por exemplo, que é muito simples de criar, tá, pessoal? Não tem problema, basta você estar logado. Eu não vou ficar criando formulário aqui, porque não é o intuito desse curso. Depois, se for necessário, a gente faz uma aula dessa depois, só para criar. Então, eu já deixei aqui, ó, alguns formulários criados. Eu criei um formulário sobre conhecimentos gerais. Então, ou seja, onde eu pergunto aqui, quem descobriu o Brasil? Branco, branco, branco que a vaca bebe. Então, eu já deixei esse formulário criado, só para a gente poder simular aqui essa criação desse questionário, tá bom? Então, se vocês clicarem aqui no formulário, ele vai abrir lá, então, a aba no seu navegador, para que você possa criar um formulário. No caso aqui, como eu já deixei os formulários criados prontos, como é que eu faço para lá em formulários para já ir logado? Vocês viram que a hora que eu criei por aqui, ele abriu aqui o navegador, ó, para que eu logasse e tudo mais. Eu até fechei. Mas sempre partam, pessoal, do e-mail institucional de vocês, tá? Essa é a dica, ó. Abriu o e-mail, de novo, vem aqui nesses pontinhos, procura aqui a opção de Forms, ó, no meu caso tá aqui no cantinho, e ele já vai abrir o formulário logado. Então, tudo aquilo que eu criar já vai estar na minha conta, automaticamente ele já traz aqui no Teams para mim. Legal, eu quero para essa turma aqui usar essa atividade de conhecimentos gerais. Então, cliquei nela, vou avançar. Então, ó, respondam ao questionário anexo a esta tarefa. Então, beleza. Ó. Olha que legalzinho. Nesse caso aqui, eu atribuí 10 pontos possíveis, ele já trouxe para mim 10 pontos possíveis, porque quando eu criei o formulário aqui, eu já atribuí 10 pontos, tá vendo? Ó? Eu atribuí 10 pontos na hora da criação, eu instituí que essa questão é a questão correta e essa é a questão correta. Eu posso fazer alterações nisso, mas não é o que eu quero agora, né? Então, voltando aqui no Teams, ó, ele pega automaticamente a configuração que eu coloquei lá, já traz aqui para mim, e eu falo o seguinte, ó, eu quero que os alunos entreguem até dia 12 também às 11h59. Vou atribuir. Mais uma vez, o Alexandre e o Evanivaldo vão receber esse questionário lá para que eles possam responder. Eu vou clicar aqui, ele vai estar atribuindo ainda, vai demorar um pouquinho, mas assim que ele atribuir já vai aparecer o nome dos alunos aqui. Está atribuindo ainda, vamos atualizar. Já atribuiu aqui para nós. Já atribuiu? Já apareceu aqui. Ó, para a gente não perder tempo com você compartilhando a sua aula, a sua tela, Alexandre, eu só vou mostrar aqui, ó, na exibição do aluno, que esse botão que ele existe para que o professor tenha uma noção de como o aluno ele vai estar vendo. Ó. Então, se o aluno clicar aqui, lá na hora que ele receber a atividade, ele vai receber lá uma mensagem, né? Ele clicou aqui, ó, a atividade aparece para ele e ele vai responder. E olha que interessante, assim o aluno vai ver no computador e assim o aluno vai ver no celular, ó. Então, ele pode responder a atividade em ambos os ambientes. Então, quem descobriu o Brasil? Eu acho que foi o seu Madruga, mas dizem que foi o Pedro Álvares Cabral. E branco, 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 que a vaca bebe? Água, né? Não é leite. Então, eu vou enviar aqui. Se eu clicar em exibir resultados, ele já mostra para mim. O aluno mesmo, ó, ele já consegue saber o que ele acertou, o que ele errou. Então, notem que o aluno ele já tem a devolutiva dele aqui. Ó. Ele atingiu 10 pontos de 10. Olha que interessante. Então, se eu vir em fechar aqui, no caso aqui eu fiz apenas uma simulação, né? Eu não respondi. Sei que as atividades elas vão estar aqui ainda como não entrega. O Alexandre visualizou, mas não respondeu. Responde aí, Alexandre. Enquanto eu vou explicando aqui. Essa atividade, pessoal, eu também posso exportar para o Excel e ele vai mostrar para mim lá. Mais uma vez. Olha que interessante, ó. 10 pontos, ninguém respondeu ainda.
Né? Mas assim, se o Alexandre já tivesse respondido, ele já ia mostrar para mim esse comentário. Estou acessando aqui, Thiago. Tá bom. Então, esse tipo de atividade, por que eu recomendo? Porque o questionário, ele fica na sua conta @fatec. Vamos supor que no futuro... Já respondi, Thiago. Vamos supor que no futuro... Beleza, Alexandre. Vamos supor que no futuro outras ferramentas sejam criadas e você quer utilizar também essa atividade na sua aula presencial. Então, é só você ir lá no seu Forms, mandar imprimir isso, gerar um PDF dela, fazer várias coisas diferentes e você não fica preso. Se você cria a tarefa dentro do Teams, ela só pode ser utilizada no Teams. Se você criar um formulário e incorpora esse formulário no Teams, igual nós fizemos, você tem a possibilidade de usar esses formulários no Teams em outras ocasiões, em outros lugares que você dá aula. Então, você reaproveita melhor o trabalho. Então, vamos ver aqui o que o Alexandre entregou. O Júnior também respondeu. Vamos ver aqui o que ele respondeu. Ó. Então, aqui, ó, eu estou vendo as respostas do Júnior, certo? Eu posso corrigir o próximo. Então, vamos ver o do Alexandre agora. Ó, o Alexandre, ó, por que ele colocou autoavaliado? Porque lá, quando eu criei o formulário lá no Forms, ele automaticamente já mostra para o aluno se ele está certo ou se ele está errado. Então, esse aqui é o Alexandre, eu posso vir aqui para o Júnior e por aí vai. É muito simples de respondendo, de vendo, né? Olha que bacana. Então tá. Isso aqui são as tarefas. Bom, e se eu quiser trabalhar agora com a questão das notas, se eu quiser ver as notas dos meus alunos. Então, o Teams ele faz um resumo aqui para mim do que foi feito. Ó. Então, essa atividade, como é que foi? Eu posso abrir o trabalho do aluno. Então, aqui em notas, eu tenho uma visão mais geral de todas as notas que os meus trabalhos, que os meus alunos obtiveram na resolução dos meus trabalhos. Seja ele uma tarefa comum, ou seja ele um questionário. Né? Seja um formulário, ou seja um questionário. Beleza? Então, tá aqui. Uma outra coisa interessante que o Teams tem é essa possibilidade de adicionar novas aplicações aqui. Então, eu vou mostrar aqui apenas... Tem muita coisa, tá? Legal. Eu vou mostrar umas 3 ou 4 aqui para não ficar muito longo, mas uma coisa interessante é esse planner aqui, ó. Esse planner, eu posso adicionar... Eu vou criar uma nova guia, eu vou colocar o nome aqui, ó. Trabalho sobre desenvolvimento de um sistema acadêmico. Então, beleza. Vou salvar aqui, ele vai criar esse planner para mim. Então, vamos supor que eu tenho uma atividade, essa atividade ela vai ser em grupos, onde eu vou ter um trabalho só, mas eu tenho, sei lá, 4 grupos na minha sala, e esses alunos, eles vão ser responsáveis, cada um, por uma atividade. Eu gosto de vir sempre aqui na agenda, ó, aqui em cima. Vocês perceberam que ele criou uma guia aqui para mim, né? Ó. Trabalho sobre desenvolvimento, tudo aquilo que eu pedi lá. Eu gosto de vir aqui em agenda e eu quero ver o seguinte. Eu quero que os meus alunos tenham uma tarefa para entregar até dia 10. Então, eu vou colocar aqui, ó. Fazer o levantamento de requisitos dos sistemas. De requisitos do sistema. Então, beleza. Vence no dia 10, só que essa tarefa eu vou atribuir pro Alexandre. Então, o Alexandre vai ter que me entregar isso até dia 10. Adiciono a tarefa aqui. Para o dia 17, eu já quero fazer a implementação do layout. Essa parte do layout eu vou atribuir para o Júnior. Então, eu poderia atribuir para várias pessoas aqui. Então, olha que legal, ó. Eu consigo fazer um trabalho em equipe, eu consigo fazer, por exemplo, uma lista de seminários. Vamos supor que eu quero fazer seminários que os meus alunos vão ter que apresentar aqui no Teams. Eu consigo agendar aqui, ó, quem vai apresentar o quê, qual parte do seminário, né? Qual é o tema que ele vai ter que falar no seminário e já agendar aqui por dias. Olha que interessante. E os alunos recebem essas tarefas lá no Planner, eu deixo isso aqui organizadinho para mim. Então, esse aqui é o Planner, que eu acho bastante interessante, ele vai mostrando aqui, ó, quantas tarefas você tem, para quem você atribuiu, se a tarefa está pendente ou se não está, se já está concluída. Então, a gente consegue ter uma noção bastante
interessante sobre o que está sendo planejado para essas aulas aí, para esse trabalho em questão. Uma outra coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente adicionar aqui é a questão do freehand. Esse freehand aqui, by InVision, ele é como se fosse um quadro branco, onde eu posso adicionar ele à minha conta. No meu caso, como eu já tenho uma conta, eu estou logado aqui como @fatec, eu já tenho uma freehand, então eu vou falar para ele que eu quero usar. Se vocês entrarem aqui nessa InVision App, né? InVision App, você vai fazer um cadastro lá com o seu e-mail @fatec e ele já vai aparecer aqui para você. Você salvou aqui, ó, ele vai criar para a gente aqui um ambiente onde eu posso explorar e utilizar a criatividade, usar isso aqui como um quadro branco, fazer anotações, usar isso aqui como um brainstorm para os nossos alunos escreverem alguma coisa, tá? Posso pedir sugestões, posso digitar um texto, subir uma imagem aqui, fazer N coisas para deixar a aula mais dinâmica, né? Então, por exemplo, teste de aula. Posso fazendo várias coisas, posso fazer uma atividade, uma dinâmica aqui, e por aí vai. Eu posso adicionar uma outra aba aqui de Stream, né? Que ela vai mostrar para a gente todos os vídeos que a gente salvou, reuniões que a gente gravou, videoaulas que nós gravamos, reuniões que nós fizemos com os alunos, tá? Ele já deixa tudo aqui salvo, né? Eu posso ir lá no meu stream, copiar a URL do meu vídeo e colar aqui, né? E o que eu posso fazer também, que eu achei muito interessante, pessoal, é essa parte aqui desse Teams Ideas, que é legal. Acho que essa é a última aba que eu vou mostrar, que eu acho bacana. Ó. Esse Teams Ideas, vamos supor que eu quero criar uma campanha na minha aula, porque eu quero ideias sobre como melhorar as questões, a nossa proteção sobre o coronavírus. Então, eu posso criar uma instância aqui, eu vou criar uma instância aqui, sei lá, Corona na Fatec, não. Vou dar o mesmo nome para essa instância que criei. Corona na Fatec, não. Ele está criando essa instância. Olha que interessante que é isso. Ó. Eu vou salvar para finalizar. Essa aba, esse ambiente aqui, ele vai permitir que a gente crie campanhas e permite que os alunos eles possam jogar ideias aqui sobre um determinado assunto. Então, eu vou criar aqui uma nova campanha, né? Eu vou subir uma imagem aqui, né? Onde eu possa colocar aqui, ó, ideias sobre como combater o coronavírus na Fatec Jales. Vou jogar aqui nos nossos objetivos, a mesma coisa. Vai começar hoje e vai terminar sábado. O patrocinador vai ser a própria Fatec Jales, disso. Programa, vou usar o default mesmo. E beleza. Aí eu posso vir aqui e salvar. Ah, faltou o tipo da campanha aqui embaixo. Vai ser a default também. Aí eu posso salvar isso. Então, a minha campanha já está salva, eu vou publicar ela. Quando eu publicar essa campanha, ela já vai estar disponível para que os meus alunos eles possam jogar ideias mesmo sobre isso. Eu vou vir aqui em geral, ó. Então eu criei uma nova ideia aqui. Os meus alunos já vão ter acesso a isso. Se eu cliquei aqui, olha que legal que vai aparecer. Ó. Os alunos, eles podem vir e dar ideias. Então vamos supor que eu quero resolver um problema lá, e eu posso jogar isso para os meus alunos me ajudarem a pensar em ideias, sei lá, horários de intervalo, ou seja, intercalar, esse é só um exemplo, tá? Intercalar os horários de intervalo entre os cursos para evitar aglomerações no pátio. Aí, beleza. Vamos supor que eu salvei aqui.
a ideia fica aqui, ó, disponibilizada para mim. Então, ou seja, para quem trabalha com gestão, esse tipo de coisa, você pode usar isso como um brainstorm, por exemplo. Fica legal para caramba, para as pessoas darem ideias, darem sugestões, darem palpites, né? E aí você vai avaliando cada ideia, você curte a ideia, consegue fazer comentários sobre a ideia, consegue premiar a ideia, consegue fazer um monte de coisa, tá? Então, assim, são opções que o Teams, ele disponibiliza, ele deixa disponível muitas outras informações aqui, ó. São N aplicações que você pode agregar para turbinar as suas aulas. Beleza, galera? Acho que é isso que o Teams tem de mais interessante, que pode ser bastante útil para a gente. Então, eu acredito que com essas instruções, seja possível que vocês comecem já a fazer um trabalho interessante. E qualquer dúvida, eu me coloco à disposição, pode me procurar no WhatsApp ou até mesmo aqui no grupo do Teams, tá bom? Sem problemas. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu e até mais.